Primeira coisa que eu vou falar para vocês, aliás, é uma revisãozinha, tá? Quando a gente coloca um risquinho, dois risquinhos, três risquinhos, a gente está falando que os tamanhos são diferentes. Então aqui, por exemplo, ó, um risquinho, dois risquinhos, três risquinhos, significa tamanhos diferentes. Se eu falo, por exemplo, um risquinho, um risquinho, um risquinho, eu estou dizendo que todos os lados são iguais. Portanto, eu não sou obrigado a escrever 5, 5, 5. Você precisa escrever 5, 5, 5? Não. Eu posso escrever só 5 uma vez só e colocar um risquinho, um risquinho. O que significa isso? Que aqui vale 5, aqui vale 5. Se eu tenho, por exemplo, eu coloco aqui, sei lá, 4 e 3 assim, ou 4 e 6 assim, eu não sou obrigado a colocar o 6 aqui. Eu posso simplesmente colocar um risquinho. Vocês estão entendendo? Se eu chegasse, por exemplo, e fizesse isso, quanto mediria esse lado? 4. Professor, mas aqui está muito grande. Aqui está menorzinho. Talvez a escala seja diferente, mas o tamanho seria 4. Certo? Então tem alguns exercícios que eles colocam a medida apenas uma vez e colocam risquinho para falar dos tamanhos. Ok, a primeira coisa que eu queria falar é sobre isso. A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: existe a propriedade do triângulo que você não consegue formar um triângulo com todos os lados iguais, assim, tipo, lados iguais não, em que a soma de dois lados seja menor que o outro lado. Resumindo, a soma de dois lados tem que dar sempre maior do que o outro lado. Não existe triângulo, deixa eu ver se eu vou fazer aqui, 3, 1, 5, por exemplo. Não existe esse triângulo. Você pode tentar fazer, você não consegue. Oxi, professor, por que não existe o triângulo 3, 1, 5? Quanto é 3 mais 1? 4. 3 mais 1 é 4 e 4 é menor que 5. É impossível de fazer esse triângulo. Eu desafio você que está em casa, ou qualquer um de vocês, a tentar fazer um triângulo desse. Você não vai conseguir. Por quê? Existe a propriedade do triângulo que a soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro lado. Não importa qual seja. A soma de dois lados tem que ser maior que o outro lado. Por exemplo, esse triângulo aqui ele é possível. 1, 1, 1. Ele é possível? Sim. Quanto é 1 mais 1? 2 é maior do que esse. Quanto é 1 mais 1? 2 é maior do que esse. Tá? E agora, seria possível? Não. Vamos ver. 1 mais 3, 4, maior que esse, beleza. 1 mais 3, 4, maior que esse, beleza. Mas quanto é 1 mais 1? 2. É menor do que esse. É impossível. Tá? Então vai ter alguns exercícios para vocês verem se o triângulo é possível de existir ou não. É só somar dois lados e ver se dá maior do que o outro ou não. Uma outra coisa que eu tinha... Isso já tem no canal, tá? Eu vou falar rapidinho, quem não entender, depois pergunta. Mas pode ver lá também. É rapidinho que eu já falei isso em outros vídeos. O nome dos triângulos em relação aos lados é equilátero, isósceles, escaleno. Equilátero, 3 lados iguais. Todos os lados iguais, isso aqui seria equilátero. Sem eu ter escrito nada, eu poderia falar que esse triângulo é equilátero. Por quê? É equilátero aqui? Porque um tracinho mostra que é assim, lados iguais. Isso, tá um tracinho em todos, então todos os lados são iguais. Aqui é equilátero. Esse que triângulo que é? 2 lados iguais e um diferente. É chamado de... Quadrilátero? Não, é triângulo. Chamado de isósceles. Então aqui é triângulo, isósceles. Certo? 2 lados iguais e um diferente. Eita, professor, mas esse aqui está muito menor do que esse. Coloquei 2 tracinhos, coloquei 2 tracinhos. Talvez a escala seja diferente, mas os dois têm o mesmo tamanho. Eu estou querendo dizer que os dois têm o mesmo tamanho. E esse aqui? Quando tem 3 lados diferentes, é chamado de escaleno. Eu vou escrever aqui, ó, escaleno, equilátero, isso aqui, isósceles. 2 lados iguais. Deixa eu arrumar isso aqui para ficar mais romântico, né? Porque é meio estranho assim.
Deixa eu só... Pronto. Esses dois lados iguais e esse diferente. Então, isósceles, equilátero, 3 lados iguais. E escaleno, 3 lados diferentes. Entenderam? Muito obrigado. Valeu. Pode ir lá.